Vamos para a palavra. Você que trouxe Bíblia, abra ela lá no Evangelho escrito por Lucas, o médico, o pesquisador, aquele que teve cuidado para fazer uma pesquisa muito aprofundada, escrever um relato ordenado daquilo que ouviu acerca do Senhor. Lucas capítulo 18. Maravilhoso é o Senhor, digno de glória, de honra, de adoração. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, seja dado a Ti. Não há outro Deus além do Senhor. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade, à Tua palavra, ao Teu querer. Nos submetemos, Senhor, àquilo que está no Teu coração, Senhor, que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. Nos dá, Senhor, um coração sábio, nos dá um coração que está totalmente voltado a Ti. Leve-nos, Senhor, cativos os nossos pensamentos ao Senhor nesse momento. Que haja, Senhor, precisão na instrução da Tua palavra, Pai. Me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra de uma forma que ninguém saia daqui sem entendê-la, Pai. E assim o maligno roubar aquela preciosa semente que dos céus o Senhor vai nos dar nessa noite. É o que nós cremos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. O verso 35 diz assim a palavra: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram, quando ouviu, eu falei ouviu ou falei viu? Ouviu, né? Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Nós estamos aqui diante de um evento onde Jesus estava vivendo os seus últimos dias. Jesus estava saindo de Nazaré, saindo da Galileia, saindo da sua terra de Cafarnaum, daquela região da Galileia, e estava indo rumo a Jerusalém. Ele nos 2-3 versos anteriores, ele deixa claro qual era o seu objetivo. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos gentios. Eles o insultarão, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão, o crucificarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava focado no objetivo. Jesus estava indo para a cruz. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, os seus apóstolos, eles não tinham o entendimento, porque lhes era fechado o entendimento, para eles perceberem o que Jesus estava fazendo. Mas, mesmo sem entender, eles estavam seguindo o Mestre. Eles estavam acompanhando o Mestre. Jesus ia para Jerusalém. Mas antes de chegar a Jerusalém, ele passou por Jericó. Ele escolheu passar por Jericó. E nada que Jesus Cristo faz é sem propósito, sem sentido. Tudo que o Senhor faz está pensado, está calculado. E Jesus decide passar por Jericó, uma cidade que é conhecida como a cidade das palmeiras. O seu significado é lugar de fragrância. Jericó, uma cidade que à época de Jesus era extremamente importante para o mercado, para o comércio. Era uma cidade onde o comércio era muito forte, uma cidade que era
ponto de passagem, de ligação entre muitos países. Gente de tudo que é canto do mundo daquela época passava por Jericó para negociar perfumes, negociar tecidos, negociar mercadorias do mundo daquela época. E Jesus estava passando por aquela cidade, até porque era um momento de tornar público, estender, proclamar o seu ministério. Você sabe que naquela época não existia Face, Instagram, nada do tipo. Então a melhor forma de você projetar, de você difundir uma ideia, era através dos lugares, das testemunhas de fato, pessoas que viram, que ouviram. E o mestre da publicidade é Jesus Cristo. Ele sabe como fazer. Tanto é que nos últimos dias ele se manifestou com glória. A ressurreição de Lázaro não foi ao acaso, não foi porque faltavam alguns dias, aconteceu porque tinha que acontecer, não. Foi a maneira pela qual se estabeleceu a palavra profética, que ele entraria em Jerusalém, aclamado, montado num lombo de um jumento, e toda a nação, todo o povo aclamaria ele: Hosana, é aquele que vem, em nome do Senhor. Foi tudo isso planejado, aconteceu a partir da ressurreição de Lázaro, que provocou um caldeirão naquela região. Em Jericó era a mesma coisa. Jesus estava passando por Jericó, porque uma vez as coisas acontecendo naquele lugar, o evangelho, as boas novas seriam proclamadas, se espalhariam. Foi em Jericó que Jesus encontrou Zaqueu, que é o texto adiante, que nós vamos ver o Senhor resgatando, salvando Zaqueu, um publicano, diante de uma multidão. Mas Jesus então entra, ele está entrando em Jericó. E aqui é importante que se diga algo. Jericó, até o tempo de Jesus, até aquele momento, até aqueles dias, era uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade que carregava uma palavra, uma profecia de maldição, que Josué liberou quando Israel invadiu. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Até hoje ela existe. Até hoje ela vive numa região ela está localizada numa região de conflito. Já tive a oportunidade de ir a Jericó. Se você um dia tiver a oportunidade, você sabe que Israel está em conflito com a Palestina. Existe dentro de Israel um território palestino, uma divisão. E Jericó hoje está sob o domínio da Palestina. Para você entrar em Jericó, você passa por um aparato enorme de segurança, tanto para entrar quanto para sair. E para você visitar a cidade, ela está sob o domínio dos palestinos. Foi a primeira cidade que foi invadida. Quando o Senhor deu a terra de Canaã ao povo hebreu, eles invadiram por Jericó. Você já deve ter ouvido alguma mensagem, alguma palavra sobre as muralhas de Jericó que vieram ao chão. E naquele dia, Josué liberou uma palavra dizendo: maldito todo aquele que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho, da vida do seu filho mais velho, ele porá os alicerces. E ao preço da vida do seu filho mais novo, ele colocará as portas da cidade. Essa palavra levou alguns anos, muito tempo para se cumprir. Essa palavra foi se cumprir no reinado de Acabe. Quando Acabe era rei, um homem chamado Hiel, de Betel, resolve reconstruir a cidade de Jericó. Quando ele toma essa atitude, a Bíblia diz que ao custo da vida do seu filho mais velho, Abirão, ele colocou os alicerces. E ao custo da vida do seu filho mais novo, Segube, ele colocou as portas. E se cumpriu a palavra proferida através de Josué. Mas não foi só aquilo. Jericó carregava esse DNA, essa marca. Todos aqueles que estavam em Jericó, todos aqueles que viviam em Jericó, todos aqueles que moravam naquela cidade, carregavam esse estigma, eram apontados como pessoas que viviam em lugares que o Senhor não gostaria que vivesse. Viviam numa cidade amaldiçoada, apesar de estar ali dentro. Bartimeu era um desses que vivia nessa cidade. Bartimeu, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é filho, Timeu é o nome do seu pai, que significa estimado, muito estimado. E aí eu fico pensando,
filho de um homem muito estimado, filho de um homem conhecido, filho de uma pessoa que era proeminente na cidade de Jericó, mas a Bíblia diz que estava cego e mendigando, amaldiçoado. Para a região, para o povo daquela época, quem tinha uma deficiência, quem tinha um problema, era um amaldiçoado. Era alguém que era excluído da sociedade. Ele era o que era porque alguém pecou, ou ele ou seus pais. E esse homem provavelmente carregava uma maldição, até que Jesus passou diante dele. Até que ele teve um encontro com Jesus. Não importa o nível de maldições que largaram contra a sua vida, não importa o tamanho das ofensas, das palavras malditas, quem sabe que você recebeu de um pai, de uma mãe, palavras que entraram no teu coração, palavras que te trouxeram amargura, palavras que te trouxeram dores, palavras que tiraram de você a condição de contemplar as promessas do Senhor. Porque o Senhor diz que você é um escolhido. O Senhor diz que você é uma escolhida. O Senhor diz que você é escolhido desde do ventre da sua mãe. A palavra do Senhor diz que você nasceu com um propósito para vencer, para ser mais do que vencedor. Mas muitos não creem, porque quem sabe numa infância, quem sabe em algum momento da sua vida, receberam palavras malditas que lhe tiraram a condição de ver, de contemplar o futuro que o Senhor tem para a sua vida. Isso só acontece até que você se encontre com o Senhor Jesus. Porque diante de Jesus Cristo, meu irmão, maldição alguma permanece. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz que nele nós fomos redimidos de toda a maldição, porque ele se tornou maldito em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Jesus Cristo não existe maldição que cole em você, não existe nada que cole em você. Este homem vivia dessa forma, mas Jesus vai passar pelo seu caminho, vai mudar a sua história. Você não precisa fazer campanhas correntes, 7 semanas disso, 28 daquilo, 40 daquilo outro. Você só precisa se encontrar com Jesus Cristo, e tudo aquilo que um dia foi lançado contra a sua vida perderá totalmente a capacidade de te manter como um amaldiçoado. Eu não sei se você sabe, mas o mesmo Jesus que passou lá, está passando aqui nessa noite. Essa noite é uma noite marcada pelo Espírito Santo de Deus, para arrancar de dentro do teu coração toda a palavra maldita que te impede de andar, palavra maldita que te mantém na beira do caminho, palavra maldita que te mantém mendigando, quando na verdade você é chamado para sentar na mesa como um filho. Hoje ele vai entrar na tua casa, vai entrar na tua cidade, vai entrar na tua história, vai entrar no teu caminho, ele vai passar por você e tudo isso será arrancado, pode ter certeza disso, porque ele é fiel. Ele vai fazer isso na vida de um homem excluído, de um homem deixado à porta da cidade, de um homem que dependia de esmolas, sendo filho de alguém, não tinha uma mesa de um pai para sentar, por causa de palavras malditas. E o Espírito Santo leva, a Bíblia diz que ele é aquele que efetua em nós o querer e o realizar. O Espírito Santo, para fazer a grande obra do Senhor em nossas vidas, ele nos motiva, ele nos induz, ele nos encaminha para tomarmos atitudes. E quando a gente olha para esse homem, qual é a primeira atitude que nós percebemos nele? Não permitir que as suas deficiências ou a sua deficiência lhe impedisse de ter uma experiência com o Senhor Jesus, de ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Qual é a sua deficiência? Todos temos uma. Todos carregamos algum tipo de dificuldade.
o texto aqui está falando de uma deficiência física. A Bíblia diz que Jesus ele andava cercado por uma multidão, e nessa multidão havia cegos, surdos, coxos, havia paralíticos, havia leprosos, e a Bíblia diz que todos aqueles que nele tocavam eram curados. Eu creio que o mesmo Senhor que curou os enfermos daquele tempo, curará os enfermos desse tempo também, porque Ele continua vivo e poderoso. O poder do nome de Jesus pode fazer isso. O mesmo Senhor. Nós andamos por fé e nós cremos. Os últimos dias serão dias onde a manifestação, a Bíblia diz, haverá sinais, maravilhas nos céus e sinais na terra. Jesus disse, esses sinais acompanharão os que crerem, os enfermos serão curados. É tempo de cura. É tempo de crer num Deus poderoso que pode curar. Mas entenda uma coisa, até que esse tempo chegue, não permita que a sua deficiência te impeça de chegar próximo do Senhor. A multidão, a Bíblia diz que havia muitos deficientes, mas não físicos, deficientes também de caráter. Havia mentirosos, havia adúlteros, havia hipócritas, havia perversos, havia corruptos, corruptores e corrompidos. Até mesmo nas questões espirituais haviam deficientes. Os próprios apóstolos, certa vez foram expulsar um demônio, não conseguiram. O pai do menino chegou a Jesus, Jesus olhou e disse, o que está acontecendo? Eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus olhou para os apóstolos e disse, ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? Havia uma deficiência espiritual, uma deficiência de fé. Certa vez os discípulos olharam para Jesus e falaram, aumenta a nossa fé, nós temos essa deficiência. Mas se há uma virtude em todo esse povo, é que apesar das suas deficiências, eles não deixaram de andar com o Senhor Jesus Cristo. Eles resolveram andar com o Senhor Jesus. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue, que pensou consigo, se eu tão somente tocá-lo, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela tocou na orla da sua veste e ela foi curada. Mas ela enfrentou uma multidão para que isso acontecesse. A pergunta, quanto tempo levou? Jesus andava cercado de 5, de 10 mil pessoas. Será que levou uma manhã, uma tarde? A Bíblia não diz, um dia inteiro. Mas ela tocou, e por que ela tocou? Porque ela não permitiu a deficiência dela paralisar o propósito dela. Qual é a tua falha? Qual é a tua deficiência? Qual é o problema que você tem? Quantos que carregam culpa são acusados na mente, porque não conseguem vencer, porque desejariam vencer, mas ainda não conseguiram vencer. E aí, porque ainda não conseguiram vencer, sabe o que fazem? Autopenitência. Eu tentei essa semana andar corretamente, eu não consegui. Eu vou ficar uns 2 meses sem vir na igreja. Eu não vou nem orar porque não sou digno. Eu não vou nem buscar porque não sou digno. Meu irmão, quem vai te curar é o Senhor Jesus. Não é na tua força, é no poder do nome dEle. A nossa responsabilidade é tão somente segui-lo, andar com Ele, não desistir. Porque no dia que você tocar, meu irmão, no dia que você chegar, com certeza, no momento dEle, Ele vai estabelecer o poder, um milagre, porque a tua vida foi levantada nessa terra, você foi escolhido nessa terra para ser uma testemunha, e testemunha tem testemunho, a tua vida será para a glória de Deus. Se é uma doença, aguenta firme e continua caminhando. Talvez ainda não aconteceu, mas não será para a morte, será para a glória de Deus. Se é uma falha, se é algum problema, se é algum pecado, continua buscando, continua clamando. No dia, meu irmão, que Ele quiser, Ele vai te libertar e a tua vida será para a glória de Deus. Mas não desista, não impeça que a tua deficiência, porque a transformação é de passo em passo, é de fé em fé, é de dia em dia, todos os dias, meu irmão, você está sendo transformado de glória em glória. Você ainda não é um modelo perfeito, mas você já é muito melhor do que quando creu, você já está muito mais perto hoje do que quando creu. Eu conheço gente, crente, temente a Deus, gente que deseja ter relacionamento com o Senhor,
que passou anos, por exemplo, dentro da igreja, tentando vencer o vício do cigarro. Não conseguia, desanimava, entristecia, pensava em voltar atrás. Glória a Deus porque encontrou alguém que é igreja, encontraram pessoas que são igreja e não legalistas, que disseram: conta comigo, eu vou orar com você, não estou aqui para te expor, estou aqui para te ajudar, você vai vencer isso. E passaram, meu irmão, tempos, até que um dia, do nada, de repente, vai acender um cigarro como qualquer outro dia e sente ânsia de vômito, e nunca mais coloca na boca. Quem é que fez isso? Jesus Cristo. No tempo dele ele fará, no tempo dele ele realizará. O teu papel é crer até que aconteça, é esperar até que aconteça, é ter a certeza que se você tão somente tocar, se você tão somente chegar, chegará o teu dia também. A Bíblia diz, meu irmão, que multidões, todos os que nele tocavam, todos os que nele chegavam, mas não era tudo instantâneo, meu irmão. Eu creio que muita gente demorava tempo para chegar, mas não desistia de caminhar. Vai tocar no mestre também, você também vai tocar. Não permita que as tuas deficiências te impeçam de ter um relacionamento com o Senhor, porque Ele não está preocupado com isso. Jesus já pagou um preço bem alto, quando Ele na terra era acusado: senta com publicanos, senta com pecadores, senta com prostitutas. Jesus disse: as prostitutas, os publicanos, os pecadores estão entrando no reino antes, porque eles reconhecem as suas falhas, se arrependem. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aprendam o que significa misericórdia, porque eu desejo misericórdia e não sacrifícios. Não deixa mais ninguém te culpar. O mais importante já começou do lado de dentro, essa revolução de você já não aceitar mais essa falha, essa deficiência, esse problema. Isso é o que importa para o Senhor. É você já não tomar mais a forma deste mundo, mas está sendo transformado pela renovação da tua mente. A tua mente, uma vez transformada, o teu corpo reagirá a todo estímulo da tua mente. O Senhor está começando uma revolução de dentro para fora, está mudando a tua mente, está mudando os conceitos, está mudando os princípios. Não vai demorar muito, meu irmão, e toda essa deficiência servirá não para a destruição, mas para a glória do nome do Senhor na sua vida. E até lá, o que você faz? Não recua por causa da deficiência, mas potencialize as suas virtudes. O diabo quer apontar os teus defeitos, o Senhor exalta as tuas virtudes. Potencializa aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você é bom, aquilo que você sabe. Bartimeu, ele não enxergava, mas ele escutava que era uma beleza, e falava que era uma beleza. Talvez você não tenha o dom que você espera, tenha dificuldade, mas existe alguma coisa de valor. Pode ter certeza que os teus valores são muito maiores do que os teus defeitos, e é por isso que você está vivo, e é por isso que o Senhor insiste com você, e é por isso que todos os dias o Senhor te acorda, e é por isso que todos os dias o Senhor diz: eu sou contigo, eu vou contigo. O Senhor está olhando para as tuas virtudes, o Senhor não está olhando para os teus defeitos. Viva uma vida, meu irmão, entendendo, potencializando o que o Senhor te deu. Potencializa isso, até que venha a plenitude. Quantos e quantos, cheios de virtudes, cheios de qualidades, por conta de algo que não está bom, algo que não dá certo, recua, desanima. Não, meu irmão, afia a espada, desenvolve o que o Senhor te deu. Bartimeu tinha uma deficiência na visão, mas ele desenvolveu a audição de uma tal forma que supria a necessidade, até que o Senhor lhe restaurou. Tem gente que tem os 5 sentidos plenamente. Os 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, o tato. Qual é o outro? A audição.
mas infelizmente nenhum deles é para a glória de Deus. Quanta gente que é plenamente saudável, tem os seus sentidos aguçados, mas nada serve para a glória de Deus. Enxerga muito bem, tem uma visão, consegue contemplar as coisas, vê, porém, os seus olhos são maus, só olha a desgraça. A vida todos os dias, quando levanta, não é um presente. A Bíblia diz: este foi o dia que o Senhor fez, por isso regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Levanta amaldiçoando. O copo desse jeito não está meio cheio, está meio vazio. Você precisa decidir se o copo está meio cheio ou meio vazio. É uma questão de ponto de vista. É saber olhar a vida, é olhar a vida com perspectiva, com alegria, com esperança. Deus te deu um sentido, meu irmão. Os sentidos alimentam o nosso espírito, alimentam a nossa alma. Há quem diga que os olhos são a janela da alma. Jesus, parafraseando, disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em vocês são trevas, que tremenda trevas são. Tudo é um ponto de vista, depende de como você olha a vida. Fuja de tudo aquilo, meu irmão, que te distrai. Fuja de tudo aquilo que está fora do propósito do Senhor para a tua vida. A Bíblia diz: eu foco no alvo. A Bíblia ensina: tende os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. A Bíblia ensina: não olhar para trás, não olhar para baixo, não olhar para os lados, mas olhar em direção do Senhor Jesus, olhar para frente. Olhar para frente e olhar de cabeça erguida, enxergando a frente e o alto. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. A visão te dá o poder de saber onde você vai chegar antes de você chegar naquele lugar. A visão te dá o poder de chegar antes do teu corpo. Você vai chegar aonde você enxerga, aonde você acredita. O Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, olhe toda essa terra, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe de alto a baixo, olhe para o leste, olhe para o oeste. Aonde você está enxergando essa terra eu te darei. Aonde você enxerga? O que você contempla? O que você vê? Acredite, acredite, acredite. O Salmo número 1 diz: pede-me, eu te darei as nações como herança e até os confins da terra como tua propriedade. Levanta os teus olhos hoje, meu irmão. Levanta os teus olhos hoje, minha irmã. Comece a enxergar a vida bela como bela ela é. Comece a agradecer e contemplar. O Senhor te deu esse sentido. O Senhor te deu a sensibilidade, te deu a capacidade. Bartimeu até então não tinha, havia perdido. Gente que ouve muito bem, mas o seu ouvido está sempre voltado para fofoca, para murmuração, para contenda, para facção, para divisão. Fuja de tudo isso. Protege os teus sentidos, protege os teus ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra pregada mediante a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. O que você está ouvindo? O que você está dando ouvidos? Abra o teu coração, meu irmão, aguça os teus ouvidos para ouvir as promessas do Senhor, porque a fé vai te dar esperança, e a esperança não vai te decepcionar, porque você vai viver tudo. Viva por fé, proteja. Tem gente que fala, mas como disse Davi no Salmo 140, Senhor, me protege dos maus, que só tramam a perversidade. A sua língua é afiada como a da serpente, e os seus lábios venenosos como o da víbora. Infelizmente, tem gente que escolhe
Provérbios capítulo 6 diz que o Senhor detesta algumas coisas: língua mentirosa, pessoas que criam contenda entre irmãos, olho altivo. E entre as coisas que o Senhor abomina estão lá mãos que derramam sangue inocente e pés que se apressam em fazer mal. Nós como igreja não somos chamados, meu irmão, para derramar sangue inocente, para colocar as mãos e destruir propósitos, vidas. Sabe o que tem na sua mão? Poder de cura. Olha para a sua mão tem poder de cura. Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Sabe qual é o poder que tem na minha e na sua mão? Poder de transmitir a unção que Deus nos deu. Aquilo que o Senhor colocou dentro de nós é transmitido através das nossas mãos, de um abraço, de uma imposição, de uma força, de um auxílio. Essas são as nossas mãos, é para isso que as nossas mãos servem. Os nossos pés, a Bíblia chama de belos. Olha para o teu pé, com esse joanete, o Senhor diz que é belo, porque você proclama as boas novas do reino de Deus. Pessoas que têm capacidade, pessoas que estão plenas. Talvez você não tenha tudo, talvez espiritualmente falando, meu irmão, a tua visão não esteja aberta. Talvez você não perceba, você não veja, você não consegue ver que Jesus Cristo está passando por aqui, mas isso não significa que Ele não está passando. A multidão denuncia que Ele está passando. Há outros sentidos que denunciam que o Senhor está passando, que confirmam que o Senhor está passando. O Espírito de Deus está se movendo hoje aqui, está se movendo em nosso meio. Potencialize. Você sabia que os sentidos alimentam o nosso espírito? Potencialize aquilo que você é sensível, na percepção de que o Senhor está se movendo. E reaja. Não se cale, reaja. Quando o Senhor se mover, reaja. Bartimeu não enxergava, mas ele ouviu dizer que Jesus estava passando. E quando ele ouviu dizer, ele creu. E quando ele creu, ele reagiu, ele se manifestou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguém aqui que tem alguma necessidade, alguma deficiência? Tem alguém aqui que clama, espera alguma coisa do Senhor? Será que você crê que o Senhor está passando por aqui nessa noite? Será que você crê? Será que você percebe? Será que você está ouvindo? Crie, por isso falei, diz a palavra do Senhor. Se você crê, fale. Se você crê, reaja. Jesus, olha para mim. Jesus se manifesta. Clama ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. No próprio capítulo 18 o Senhor vai dizer, quando Ele conta a parábola da viúva persistente, Ele diz: por um acaso o meu Pai não responderá aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Eu digo que Ele responderá, e depressa, vai ser mais rápido do que você imagina, mas responda, tenha sensibilidade, e não se cale quando o Senhor se mover. Não se cale. Não fique indiferente. Se existe algum sentido espiritual em você que acusa, que te diz que o Senhor está se movendo, que o Senhor está passando, não permita: o Senhor está passando, Jesus está aqui. Pois é, né? Está passando. Legal. Não, meu irmão. Jesus está passando. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus meu, olha para mim, olha para minha casa, olha para minha vida. Senhor, eu não quero ficar à beira do caminho, eu quero andar no caminho, eu não quero ficar para trás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coloca o teu coração na minha miséria. Reaja. Clame. Paulo disse: com toda oração e súplica. Muitos indiferentes
Isso é uma tristeza. A verdade é que nós estamos vivendo um tempo da igreja que muitos estão indiferentes ao que o Senhor está fazendo, e o Senhor não está calado, meu irmão. Existe um relógio profético acelerado. Todos os dias sinais se manifestam do mover e do poder do Espírito de Deus, e a igreja precisa reagir. Jesus disse: contra vocês eu só tenho uma coisa, a uma igreja perfeitinha: perderam o primeiro amor. Você já viu o crente novo? Ele reage, ele responde, ele está aceso, ele está vivo, ele não perde a oportunidade. É Jesus que está passando, eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Está envolvido, está reagindo, está se expressando. A igreja não pode perder essa sensibilidade do Espírito de Deus, que quando passa no nosso meio, meu irmão, alguma coisa tem que acontecer, e para acontecer depende da nossa reação. Jesus disse: eu estou à porta e eu bato. Se não levantar do sofá e abrir a porta, ele não entra. Mas se levantar, se reagir, se tomar uma atitude, ele entrará e ceará conosco e nós com ele. Jesus se manifestando, o Espírito se manifestando. Meu Deus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Davi trazendo a arca para Jerusalém. A arca era o símbolo da presença do Senhor na sua época, e a Bíblia diz que quando Davi trazia a arca, vinha com a arca, ele vinha dançando com todas as suas forças, e o povo vinha junto, gritando de alegria ao som de trombetas. Quando o Senhor está, meu irmão, Atos 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar das grandezas do Senhor em outras línguas. Gente de tudo que era canto, de todas as nações estavam ali, e eles começaram a ouvir na sua própria língua materna as grandezas do Senhor. Muitos ficaram atônitos e perplexos, e outros zombavam deles dizendo: eles só estão bêbados. Para pensar em isso, você imagina a confusão que não estava rolando. 120 homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem não entendia nada disse: estão bêbados. Tanto é que Pedro, a primeira coisa que ele teve que fazer foi explicar: não, ninguém está bêbado, são apenas 9 horas da manhã, nós fomos cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, meu irmão, ninguém fica sem reação, todos tomam uma atitude, é o Espírito se movendo. A Bíblia diz em Atos 4 que a oração dos primeiros cristãos era uma oração que quando eles terminavam, o lugar tremia. Todos eram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra do Senhor corajosamente. As nossas orações têm que estremecer o lugar. As nossas orações têm que tocar, meu irmão. Pessoas de fora têm que ouvir e dizer o que está acontecendo. Não apenas por barulho, não é uma carroça vazia que o Senhor está chamando, que só faz barulho. É gente cheia do Espírito Santo, mas que reage à presença do Espírito. Paulo, por onde passava, Paulo meia-noite todo ferido, adorando ao Senhor. De repente veio um terremoto, meu irmão, abalou os alicerces daquela prisão. Adorando, cantando e orando no meio de uma prisão. Sabe o que é isso? É gente que reage. Até no vale da sombra da morte o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele não te abandona, não importa onde você está. Paulo e Silas estavam lá numa prisão, mas eles sabiam que o Espírito estava ali, e começaram a reagir à presença do Espírito, e o Espírito libertou. Sabe o que a gente está fazendo hoje, meu irmão? Sabe qual é o nosso tempo aqui na terra? Ensaiar para aquele grande dia, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Apocalipse 7, verso 9 e 10 vai dizer: a profecia de João tem que se cumprir. Olhei e vi uma multidão que era incapaz de se contar, gente de todos os tribos, povos, línguas e nações, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e segurando palma, e clamando em alta voz: a salvação vem do Senhor, o nosso Deus, que se assenta no trono, e do Cordeiro. Sabe o que é isso? É expressão, meu irmão.
é expressão de louvor. Talvez você me pergunte, tá, o que isso quer dizer? Vocês são pentecostais, neopentecostais? Meu irmão, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e a Bíblia não nos rotula, a Bíblia nos chama de filhos. Filhos. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, quem tem filho pequeno, já criou filhos pequenos? Lá em casa tem 2 bebês. Quando eu entro pela porta, sabe o que acontece? Festa. Eles podem estar fazendo o que for. Quando eu entro pela porta, param tudo de papai, papai, e vem correndo. Vem celebrar, vem se alegrar. Às vezes, eu esqueço alguma coisa no carro, volto para pegar 2 minutos, não leva 2 minutos para subir, pois quando abre a porta, a mesma cena, papai, papai, vem fazer festa. Nós somos filhos de Deus, o nosso Pai está aqui, o nosso Pai está entre nós. Reaja à presença do Espírito Santo, se alegre com o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Este é um ano de alegria. Não seja indiferente, porque Bartimeu não foi. Bartimeu não foi. E cuidado com aqueles que, para pegar leve, nós vamos chamar de burocratas de Jesus. Gente que anda com o Senhor, mas só atrapalha a obra do Senhor. Gente que anda com o Senhor Jesus, mas atrapalha o que o Senhor Jesus está fazendo. A Bíblia diz que Davi, quando dançava com todas as suas forças, Mical estava na janela observando. O burocrata de Jesus, ele nunca participa, ele fica de fora, só o urubu observando. E a Bíblia diz que enquanto ele fazia isso, ela desprezou ele no seu coração. Muito da frieza dentro da igreja hoje, meu irmão, é por causa de pessoas que cortaram, que tiraram de você a espontaneidade do Espírito. É isso que não pode faltar. Tiraram de você a liberdade. Eu me lembro de Paulo, em Coríntios, ele parece que irritado, ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, ali a espontaneidade. Muita gente tirando a espontaneidade da igreja, talvez não com palavras, mas com olhares. Jesus entra numa sinagoga, e havia naquela sinagoga uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Você imagina, 18 anos, com uma deficiência, mas ela não deixou a sua deficiência impedir de buscar ao Senhor. Ela achou outras virtudes, ela potencializou, e ela passou muito tempo, até que Jesus entrou naquela sinagoga. Tem muitos lugares, meu irmão, que Jesus precisa ter de novo a liberdade para entrar. Muitos lugares que a gente engessa tanto a ação do Espírito Santo, que ele fica na porta, do lado de fora, esperando. Mas hoje eu quero dizer que essas portas estão escancaradas, para que o Espírito Santo entre aqui, e que toda a casa seja cheia, aonde você estiver, que você seja tocado, e que você tenha liberdade para se expressar ao seu Pai, da maneira como você nasceu para ser. E aí Jesus disse: seja curada. E quando ela foi curada, o dirigente da sinagoga, o burocrata: há 6 dias que vocês devem trabalhar, venham nos outros dias para serem curados, e não hoje. Nós vamos engessando a ação do Espírito. Culto da libertação, culto da prosperidade, culto da salvação, culto do milagre. Para quê? Se tudo isso se resume numa pessoa, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo está, ali a cura, ali a libertação, ali é poder, ali há milagres. E hoje Ele está aqui. Por isso esse culto é um culto de libertação. Esse culto é um culto de milagres. Esse culto é um culto de salvação, porque Jesus Cristo está passando neste lugar, e Ele tem liberdade para fazer aquilo que Ele bem entender. Nós nos submetemos à autoridade do Espírito. Muita gente impedindo a ação do Espírito Santo.
Muitas vezes a igreja criando uma série de legalismo, de dogmas, de coisas, e a gente se apega, tem que ter ordem, tem que ter decência. É verdade, mas tem que ter liberdade para o Espírito agir. Tenha liberdade entre nós. Tenha liberdade em nosso meio. E se alguém quiser tirar a liberdade sua de adoração, de clamor, deixa eu dizer uma coisa para você. Só você e Deus conhecem o tamanho da tua necessidade. Só você e Deus conhecem o tamanho da tua dor. Só você e Deus conhecem aquilo que você vive lá no teu quarto, lá no teu secreto, quando você chora e ninguém vê, quando você sofre e ninguém vê. E aí quando você tem a oportunidade num culto em que o Senhor está passando, e você ouve dizer, Jesus está passando, quem somos nós para dizer aquilo que aquele povo disse para Bartimeu, cale-se? Não, meu irmão. Tenha liberdade de estender as tuas mãos, de olhar para os céus e dizer, Senhor, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Não se cale. Ninguém pode calar uma voz de um adorador, de alguém que está determinado a chegar no Senhor. Faça o que Bartimeu fez. A Bíblia diz que eles tentaram calar a boca de Bartimeu, e Bartimeu ainda mais alto clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus parou, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o nosso espírito clama, Abba Pai. O nosso espírito clama pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E quando aquele homem chegou-se na presença do Senhor, a Bíblia diz que Jesus perguntou, o que queres que eu lhe faça? Existe uma verdade, o Senhor, Ele é onisciente. Ele sabe tudo que você vai dizer antes mesmo que qualquer palavra saia da sua boca. A Bíblia diz que Ele conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. A Bíblia diz que não há lugar do mundo que você possa ir, em lugar nenhum de todo o universo que o Senhor lá não esteja. Antes de qualquer palavra sair da sua boca, Ele já sabe. Então a pergunta de Jesus não é uma pergunta duvidosa, não é uma pergunta de quem precisava saber de alguma coisa, era uma retórica. Jesus já sabia o que Ele queria. E até porque não precisava nem ser filho de Deus, eu acho que bastava ter um pouco de senso. Um homem que tinha uma deficiência visual chegou para Jesus que podia curá-lo, e Jesus pergunta, o que queres que eu lhe faça, Senhor? Eu quero um cão guia. É óbvio que ele queria ser curado. É óbvio que ele estava buscando a cura. E por que Jesus faz isso? Porque o Pai procura relacionamento. Jesus queria estender. Jesus podia ter dito de longe, seja curado, mas Ele queria relacionamento. É disso que se trata oração. Oração é relacionamento. Relacionamento com o Pai, sabe por quê? Porque o Pai sabe tudo sobre você, mas você sabe pouco sobre o Pai. Deus sabe tudo sobre nós, mas nós sabemos muito pouco sobre Ele. E é na oração que nós temos a revelação de quem Ele é. É na oração que nós começamos a experimentar revelações do Senhor, sabedoria do Senhor. É no relacionamento com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, através do contato com o Senhor. Ele já sabe tudo. Ele não precisa que nós digamos nada a Ele, mas nós sabemos muito pouco, e é através da oração, do relacionamento, da palavra. Aquele homem, quando chegou diante do Senhor, ele não pôde só ouvir a voz do Senhor, ele não só ouviu Jesus falar, ele percebeu o calor do Senhor. Ele deve ter percebido o toque do Senhor. Ele deve ter percebido outras formas de comunicação
que o Senhor estava ali, que o Senhor estava com ele, e é através do relacionamento que nós percebemos que o Senhor é um Deus muito mais próximo do que nós imaginamos, um Deus que não está longe, um Deus que está perto, um Deus que se manifesta nas pequenas coisas, um Deus que em todo o tempo, um Deus de coisas grandes e poderosas, mas que se manifesta em coisas pequenas, todos os dias. E é no relacionamento que nós percebemos, passo a passo, o mover de Deus, a sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu livramento, o seu cuidado conosco o tempo inteiro. É na sensibilidade. Aquele homem, quando a sua visão foi recuperada, a primeira imagem que ele teve foi a do Mestre. Aleluia. Não há nada, meu irmão, mais especial do que você estar cego espiritualmente falando em alguma área, sem saber a direção a ser tomada, sem saber o caminho a ser tomado, sem saber o que fazer, mas de repente você vai para o Mestre e diz: Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me revela, me ajuda a resolver essa questão. É uma questão familiar, é uma questão profissional, é uma questão espiritual, é um problema que eu não sei como fazer, Senhor, eu não consigo ver a solução, mas de repente, porque você vai buscar o relacionamento com Ele, a sua visão é aberta, meu irmão, e você contempla a glória do Senhor, e uma chave é lhe dada, e uma sabedoria é lhe dado, e um conhecimento é lhe dado, e você sai de lá sabendo exatamente o que deve ser feito. Uma igreja que se relaciona, uma igreja que tem, meu irmão, essa vida de relacionamento. Jesus quer ter relacionamento com você. Jesus, quando conta a parábola da viúva persistente, ele diz: por um acaso o Senhor não atenderá os seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Pois eu lhe digo que Ele atenderá, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Contudo, quando for abençoado, quando receber, quando for atendido, e o Filho do Homem vier, encontrará relacionamento? Continuará o relacionamento? O Senhor quer se relacionar com você. Tem algo a mais do Senhor para você nesse ano. Tem algo a mais do Senhor para nós. Tem algo a mais do Senhor para nós vivermos. Eu quero viver, você quer viver? Tem alguém que quer viver isso? Tem mais do Senhor. Somos gratos por tudo que já vemos, por tudo que já sabemos, mas tem mais do Senhor. Eu quero viver. Que seja um ano de relacionamento, que seja um ano, meu irmão, de busca. Não fica na beira do caminho, não. O Senhor está passando, você não tem que ficar aí à beira do caminho, o teu lugar é no caminho, é andando com o Mestre, é andando com o Senhor, sarado, regenerado, restituído, restaurado. Ele está aqui nessa noite para te restaurar, e eu te digo que é já, meu irmão. Essa noite não foi marcada para você botar uma palavra no teu coração, para ficar esperando não sei quanto tempo, não. O texto que nós lemos diz que quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor lhe chamou, ele foi recuperado na visão, imediatamente. Dores, problemas, maldições, frustrações, agonias que você carrega há muito tempo, eu quero dizer que imediatamente o Deus do imediato está aqui. O Deus que vai mudar a tua história hoje está aqui. O Deus que vai mudar a realidade da tua vida hoje está aqui. Hoje, é agora, em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer. Hoje é um dia para a sua vida nunca mais ser a mesma. Hoje é uma noite marcada para você sair daqui restaurado, regenerado. Qual é a dificuldade que você tem? Qual é o problema que você carrega? Qual é a dor, qual é a angústia? O que hoje, meu irmão, você não consegue mais contemplar? Porque talvez maldições, palavras malditas, coisas que foram lançadas contra a sua vida, ofuscou, apagou, quem sabe, toda a tua visão. Hoje o Senhor está te devolvendo a capacidade de contemplar o que Ele tem para você, de enxergar as grandezas do Senhor se manifestando na sua vida. A Bíblia diz que aquele homem teve a sua visão recuperada e seguiu o Senhor Jesus, dando glória a Deus, e todo o povo que o via glorificava ao Senhor. Sabe o que é isso? É uma vida
que recebeu a boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É uma vida que, uma vez que é tocada pelo Senhor, o que o Senhor faz em você não fica só em você, toca outras pessoas. Aqueles que duvidavam, aqueles que mandavam ele calar a boca, agora estavam glorificando a Deus por causa da vida dele. Se você não se calar, pessoas que hoje estão frias vão voltar a incendiar por causa da tua fidelidade ao Senhor, por causa da tua fé, por causa da tua perseverança. Existem coisas que o Senhor está realizando na tua vida, e Ele exige de você a perseverança, porque a tua perseverança está reacendendo o fogo do Espírito em pavios que estão fumegando. Aquele homem sai pela cidade, seguindo Jesus, passando por Jericó, entrando, a sua família foi alcançada, os seus amigos foram alcançados, todo aquele povo foi tocado, e ele foi restituído e restaurado. Tem algo poderoso do Senhor hoje para realizar na sua vida. O Senhor vai fazer, e você vai entrar nesse caminho. Nós temos um destino, a Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos caminhando. O mestre disse: eu vou, é necessário que eu seja entregue aos gentios. Eles vão me açoitar, eles vão cuspir em mim, eles vão zombar de mim, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Esse terceiro dia já aconteceu. Se um dia você visitar a tumba, você vai ver escrita na porta da tumba vazia: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou, e nós estamos caminhando com Ele em direção àquele grande dia, onde nós o encontraremos, o veremos face a face, o conheceremos como somos plenamente conhecidos por Ele. Até lá caminhe, até lá ande, até lá avance, e creia que todas as deficiências que você tem não serão para a tua morte, serão para a glória do Senhor Jesus Cristo, para o poder do nome de Deus se manifestar na sua vida, o nome do Pai. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé?